Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai mergulhar nos números mais recentes da Camil Alimentos. Vamos analisar em detalhe os resultados do primeiro trimestre de 2025, que fechou agora em maio. A ideia é entender o que aconteceu, né? Indicadores financeiros, operacionais. Exato. A gente vai olhar os pontos fortes, os fracos, como cada segmento de negócio se saiu, tipo o alto giro no Brasil, o alto valor, a parte internacional. E claro, vamos tentar entender o que esperar daqui para frente. A apresentação, os comentários, as demonstrações financeiras, tudo isso. Isso aí. Vamos destrinchar esses números. Bom, para começar, os destaques gerais desse primeiro trimestre. A receita líquida ficou em 2,7 bilhões. Foi uma queda, né? Caiu 7,3% comparando com o mesmo período do ano passado e caiu também mais de 10% em relação ao último TRI de 2024. É uma queda considerável na receita, mas, como você já adiantou um pouco antes, o EBITDA, que é um indicador importante de geração de caixa operacional, ficou em 233 milhões. Caiu um pouco também na comparação anual, uns 8,4%. Porém, cresceu bem mais de 20% se a gente comparar com o trimestre anterior, o quarto de 24. Exatamente. E a margem EBITDA ficou em 8,7%, quase estável em relação ao ano passado, só 0,1 ponto percentual a menos. Isso é interessante porque, mesmo com a receita caindo, a rentabilidade, digamos assim, se manteve na comparação anual. E melhorou bastante, mais de 2 pontos percentuais em relação ao fim do ano passado. Sim, o volume total vendido foi de 508 mil toneladas. Caiu um pouquinho, uns 2,9% contra o ano passado, mas subiu quase 11% em relação ao trimestre anterior. E o lucro líquido fechou em 66 milhões. Também teve queda na comparação anual, quase 16%, mas pelo menos reverteu aquele prejuízo que teve no quarto trimestre de 2024. Pois é, então resumindo, foi um trimestre meio ambíguo, né? Teve pressão na receita e no lucro na comparação com o ano anterior, mas, por outro lado, uma melhora sequencial no EBITDA e nos volumes. E essa estabilidade da margem EBITDA anual, apesar de tudo, é um ponto a se notar. Mostra alguma resiliência ali. Vamos então dividir isso por partes. Começando pelo Brasil. O segmento de alto giro, que é basicamente grãos e açúcar. O que aconteceu ali? Olha, ali a pressão foi forte. O volume caiu bastante, 13,6%, comparado com o primeiro trimestre de 24. Teve um aumento em relação ao fim do ano, 9,6%, mas a queda anual foi expressiva. E o preço também caiu, né? O preço líquido caiu 12,5% na comparação anual. Tanto o volume quanto a rentabilidade. Entendi. E nos grãos, teve uma combinação. Primeiro, a base de comparação do ano passado era muito forte. Segundo, o preço do arroz estava bem mais baixo, caiu quase 27% em um ano. Isso fez os varejistas ficarem mais cautelosos para repor estoque, sabe? E o preço do feijão também caiu, uns 23%. Faz sentido. Quer dizer, esse segmento, que ainda é gigante para Camilo, né? 58% do volume, 45% da receita, ele fica muito exposto a essa volatilidade de preço de commodity e a concorrência. Exatamente. E também mostra como a sazonalidade e o comportamento do varejo podem mexer bastante nos volumes de um trimestre para o outro. Agora, mudando para o outro segmento aqui no Brasil, o de alto valor, aqui a gente está falando de pescados, massas, café, biscoitos. A história foi diferente. Foi um pouco diferente, sim. O volume caiu também, mas menos. 3,7% contra o ano passado e quase 7% contra o trimestre anterior. Mas o interessante é que o preço líquido médio subiu bastante na comparação anual. 18,2%. Uau, 18%? Mas caiu muito na comparação com o trimestre anterior, né? Quase 24%. Isso parece estranho. Esse ponto é um pouco contraintuitivo, né? A empresa menciona uma queda pontual em massas e café e a sazonalidade negativa de pescados nesse primeiro trimestre. Talvez essa queda sequencial no preço tenha a ver com alguma promoção forte no fim do ano passado ou ajustes depois de lançamentos, alguma coisa assim. Preciso olhar com calma. E eles estão investindo nessas categorias, certo? Lançaram a linha de massas Camil em São Paulo, fortaleceram a marca Santa Amália. Sim. E lançaram as cápsulas de café União, aquelas compatíveis com Nespresso, e revitalizaram a marca Mabel de biscoitos. A estratégia é clara, agregar valor, fortalecer as marcas para tentar fugir um pouco da briga só por preço. Só que o custo aí também pega, né? Você mencionou o café. Nossa, demais! O preço da matéria-prima do café subiu, assim, absurdamente. 122,8% em um ano.
Isso com certeza pressiona a margem dessa categoria. Mas tem uma oportunidade aí que você mencionou antes. A capacidade ociosa. Isso. Eles comentam que essas categorias de alto valor estão operando com mais ou menos 50% da capacidade instalada. Quer dizer, tem muito espaço para crescer a produção sem precisar de grandes investimentos novos em fábrica. Se conseguirem aumentar o volume, podem diluir os custos fixos e melhorar bastante as margens. É um potencial grande ali. Bom, e para fechar os segmentos, vamos para o internacional. Uruguai, Chile, Peru, Equador. Aqui o cenário foi bem positivo, pelo que vi. Muito positivo. O volume cresceu demais, 24,4% em relação ao ano passado e mais de 19% em relação ao trimestre anterior. Já é um terço do volume total da Camil e quase 30% da receita líquida. Impressionante. E como eles conseguiram isso, mesmo com os preços caindo? O preço líquido internacional caiu quase 20% no ano. Pois é, eles dizem que foi puxado principalmente pelas exportações do Uruguai e pelo volume no Equador. Mesmo com essa queda de preços, que acompanhou o mercado internacional de commodities como arroz, eles conseguiram manter a rentabilidade e crescer muito o volume. Mostra a força e a importância dessa operação fora do Brasil para diversificar. E tem mais crescimento vindo aí, né? A entrada no Paraguai. Esse Paraguai e a Vila Oliva Rice. Se concluído, vai ser mais um mercado importante para eles na América do Sul. É um vetor claro de crescimento futuro. Ok, agora vamos aprofundar um pouco mais nos números financeiros. Lucro bruto e margem bruta. O lucro bruto foi de 606 milhões de reais. Caiu um pouco no ano, 3,2%, mas subiu bem contra o trimestre passado, 14%. E a margem bruta melhorou, chegou a 22,6%. Isso é 1 ponto percentual acima do ano passado e quase 5 pontos acima do trimestre anterior. Uma melhora bem expressiva, principalmente na comparação sequencial. O que puxou essa melhora na margem bruta? Principalmente a queda no custo dos produtos vendidos, o CPV, que caiu mais de 8% no ano. Isso foi muito por causa daquele cenário de menores volumes e principalmente menores preços de arroz aqui no Brasil, que a gente comentou. Ah, entendi. O custo do principal produto caiu. Isso. Mas, claro, isso foi parcialmente compensado por custos maiores lá no segmento de alto valor, por causa do café, e também pelo crescimento do CPV na operação internacional, que vendeu mais. Mas no saldo, a margem melhorou. E as despesas com vendas gerais e administrativas, o famoso SG&A? Essas ficaram em 443 milhões de reais, subiram só um pouquinho, 0,8% na comparação anual, mas como a receita caiu, o peso delas na receita aumentou. Foi para 16,5% da receita, 1,3 ponto percentual a mais que no ano passado. E o que explica essa leve alta? Basicamente, o aumento das despesas na operação internacional, principalmente Uruguai e Chile, que cresceram. Isso foi parcialmente compensado por uma redução aqui no Brasil, onde eles conseguiram diminuir despesas com vendas, embora tenham tido algum aumento com o pessoal. Eles mencionam que tem planos de otimização em andamento para controlar essas despesas. Descendo mais no resultado, chegamos ao resultado financeiro. Foi uma despesa de quase 119 milhões, né? Subiu 20% em relação ao ano passado. Isso pesa bastante. O motivo principal foram os juros mais altos sobre os financiamentos da empresa. E essa despesa financeira maior é um dos fatores que levou àquela queda no lucro líquido que a gente viu lá no começo, de 66 milhões. A margem líquida ficou em 2,5%, uma quedinha de 0,3 ponto percentual. E falando em financiamentos, isso nos leva ao endividamento, que você já tinha sinalizado como um ponto de atenção. Sim, a dívida líquida chegou a 3,6 bilhões no final de maio. É um aumento de mais de 14% em um ano. E o indicador de alavancagem, que é a dívida líquida dividida pelo EBITDA dos últimos 12 meses, deu um salto. Foi para 4,1 vezes. Puxa, 4,1 vezes? No ano passado estava em 3,3 e no fim de 2024 estava em 3,0. É um aumento considerável. Com certeza, é um ponto de atenção. É importante notar que existe uma sazonalidade no capital de giro da Camil. Então, parte desse aumento pode ser sazonal. Mas ainda assim, 4,1 vezes é um nível que exige um gerenciamento cuidadoso. Especialmente porque eles estão investindo bastante, né? O CAPEX, os investimentos.
quase dobraram no trimestre para 120 milhões. Exatamente. E são investimentos importantes para o futuro. O foco principal é a nova planta de beneficiamento de grãos lá em Cambaí, no Rio Grande do Sul, e também uma nova usina termoelétrica na mesma unidade. Uma iniciativa bem interessante, aliás. Termoelétrica. Como assim? Eles vão usar a casca do arroz, que é um resíduo do processo, para gerar energia. É um projeto de economia circular, energia renovável, e que deve trazer economia para eles também. A previsão é operar em 2026. Bacana. Mas, voltando ao ponto, são investimentos altos que, somados à expansão internacional, ajudam a entender por que a dívida está subindo. Sem dúvida. E o capital de giro também aumentou um pouco, para 3 bilhões de reais, principalmente por aumento de estoques de grãos e também um prazo maior com fornecedores. Os dias de capital de giro subiram para 90 dias, bem acima dos 62 dias do fim do ano, refletindo essa sazonalidade que eu mencionei. Ok, muitos números. Mas a Camil também trouxe novidades na parte de ESG, né? Sustentabilidade, social, governança. Sim, eles destacaram algumas coisas. Publicaram o relatório de sustentabilidade de 2024, seguindo padrões internacionais como GRI e SASB. Atualizaram a matriz de materialidade, que é basicamente ouvir o que os stakeholders acham mais importante, incluindo o pessoal de todos os países onde atuam. E foram incluídos de novo no Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, o IS, pelo terceiro ano seguido, né? Exato. No meio ambiente, o grande destaque é essa termoelétrica de Cambaí, que a gente falou, usando a casca de arroz. É um exemplo claro de investimento que une sustentabilidade e, potencialmente, retorno financeiro com eficiência energética. E na parte social? Mencionaram programas como Grãos da Base, da marca Camil, e o Doce Futuro, da União, que capacitam pequenos empreendedores fornecedores locais, e na governança revisaram riscos ESG e expandiram os comitês internos para as operações internacionais também. E teve até inovação com inteligência artificial, né? Uma plataforma Camila. Isso. Uma plataforma de IA para o time comercial para dar acesso a dados em tempo real, agilizar decisões. Mostra que eles estão buscando eficiência não só na produção, mas na gestão e nas vendas também. São iniciativas importantes, mostram um compromisso que vai além do balanço financeiro. Legal. Bom, então, para a gente ir amarrando tudo isso, quais seriam os pontos positivos que a gente pode tirar desse trimestre? Olha, eu destacaria o crescimento bem forte do volume internacional, que está sendo um motor importante. A melhora sequencial do EBITDA e da margem bruta também é positiva, e o fato da margem EBITDA anual ter se mantido estável, apesar da queda na receita, mostra alguma resiliência. Os investimentos estratégicos, como a planta nova e a termoelétrica, também são um ponto para o futuro, né? Assim como os avanços em ESG e inovação. Sim, e o potencial de crescimento no segmento de alto valor, se conseguirem usar aquela capacidade ociosa que a gente comentou. E do lado negativo ou dos desafios? A queda na receita líquida, tanto anual quanto sequencial, é o principal. A pressão nos volumes e preços do alto giro no Brasil, especialmente em açúcar, continua sendo um desafio grande. A queda no lucro líquido anual também. E, claro, o aumento da alavancagem financeira. Esse é o ponto que mais chama a atenção, eu diria. Então, o que a gente pode esperar daqui para frente? O foco deve continuar sendo fortalecer essas marcas de alto valor, tentar ocupar as fábricas? Com certeza. Usar essa capacidade ociosa é chave para melhorar margens. Concluir a entrada no Paraguai para continuar a expansão internacional e começar a colher os frutos desses investimentos grandes em Cambaí, tanto em eficiência quanto em sustentabilidade. E, claro, gerenciar de perto a dívida e o capital de giro, ainda mais com essa sazonalidade e os investimentos rolando. E ficar de olho nos preços das commodities e na concorrência, que não dá trégua. Exato. É um cenário misto. A Camil tem desafios no mercado principal dela aqui no Brasil, o de alto giro, mas mostra força na operação internacional e alguma resiliência nas margens. Os investimentos e a expansão são apostas importantes, mas a gestão da dívida vai ser, assim, crucial nos próximos trimestres. Perfeito. E para a gente fechar, aquela reflexão final.
Pois é, fica a pergunta, né? Com esses investimentos bem grandes na nova planta, na termoelétrica, mas a expansão para o Paraguai. Como é que a Camil vai equilibrar a necessidade de financiar tudo isso e, ao mesmo tempo, gerenciar essa alavancagem que subiu? Especialmente se a pressão de preço e volume continuar forte no segmento de alto giro aqui no Brasil. Será que os ganhos de eficiência lá na frente e essa diversificação geográfica vão conseguir compensar os riscos financeiros no curto e médio prazo? É algo para a gente acompanhar de perto. Uma questão fundamental mesmo. Bom, essa foi a nossa análise detalhada dos resultados da Camil Alimentos. Esperamos que tenha sido útil para entender melhor o momento da empresa. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Se você gostou dessa análise, não esquece de deixar o seu like no vídeo e, claro, se inscrever no canal para receber mais conteúdo como este. Até a próxima!